Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério, pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor. Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia, sexto ano, sextou, finalmente. Tudo bem com vocês? A Pro está muito bem, está com saudades. Apesar de a gente ter matado um pouquinho da saudade na aula ao vivo. Eu também tá com saudade de abraçar vocês, sério. Enfim, pessoal, nossa aula ao vivo foi bem legal, foi bem bacana. Caso tenham ainda ficado com dúvidas, pode procurar para o privado, no WhatsApp. Eu sempre estou lá para ajudar, sabe? Né? Um pessoal que sempre procura e sabe que a Pro sempre ajuda, beleza? Hoje a gente vai começar, então, a aprofundar um pouquinho mais. Cada dia a gente vai aprofundar um pouquinho mais agora os adjetivos. Nas aulas passadas, né, na aula de segunda e terça, nós vimos, então, na aula de segunda o que era adjetivo, né? Qual era a definição para toda a classe dos adjetivos. Aí, na aula de terça, a gente viu as locuções adjetivas, o que eram. Então, vamos retomar rápido. Adjetivo, qualifica, modifica, substantivo. Locução adjetiva, uma ou mais palavras que estão qualificando ou modificando o nosso substantivo, ok? Aí, hoje, a gente vai falar, então, sobre a classificação dos adjetivos. Só que antes da gente falar das classificações dos adjetivos, a Pro sempre vai bater muito nessa tecla. Por quê? Para ter adjetivo, precisamos ter substantivos. E aí a Pro vai bater na tecla de que... Lembra que a gente também tinha a classificação dos substantivos, que foi, inclusive, a nossa aula de revisão da semana passada, ao vivo, dos substantivos, que a gente falou sobre a classificação de primitivo, derivado, simples e composto, abstrato e concreto, e aí vai, né? Era essa a classificação dos substantivos. Nós também temos classificação para os adjetivos. E é por isso que é importante que nós consigamos fazer um link nisso aí, né? Consigamos lembrar o que é o substantivo simples, o que é o substantivo composto, para saber e lembrar aí o que é adjetivo simples, o que é adjetivo composto e assim por diante. A Pro trouxe a definição de cada um desses, também tem na apostila aí no Conceituando, tá? Eu usei algumas das expressões da apostila para não ficar muito longe, né? E para a gente sempre estar aí usando o material mais próximo de vocês, mas também trouxe os exemplos de fora aí que a Pro criou, beleza? Então vamos lá compartilhar a nossa telinha aqui para a gente ir para o nosso slide, para ficar de mais fácil acesso para vocês esse material. Então vamos lá. Teve uma aluna que me pediu, perguntou se eu mandaria os slides. Caso vocês queiram os slides, a Pro pode mandar, tá? E também é legal para estudar, ter salvo e tal. Se precisar dos slides, só pedir que a Pro manda também, ok? Aí, a nossa aula de hoje, então, é a aula número 25, a classificação dos adjetivos, e vamos iniciar. Então, vamos lá. A Pro já retomou, então, que adjetivo é a classe de palavras, cuja função é modificar ou ampliar o sentido do substantivo ao qual se relaciona, acrescentando-lhes características como cor, qualidade, defeito, tamanho, estado, espessuras, entre outras. A locução adjetiva é a expressão formada por duas ou mais palavras que têm o mesmo valor de um adjetivo, isto é, de uma expressão que modifica ou amplia o sentido de um substantivo, atribuindo-lhes, então, um estado, um modo de ser ou uma característica, e assim por diante, certo? Então, nós temos isso em mente. Vamos começar, então, quais são as classificações dos adjetivos, né? Então, assim como substantivos, os adjetivos também apresentam alguns tipos diferentes. E eles são menores, né? Os nossos substantivos, eu acho que são 9, né? Simples, composto, comum, comum, próprio, e assim por diante, acho que dá 9, né? Dá 9
classificações aí para os substantivos, mas para os adjetivos nós só vamos ter adjetivo simples e adjetivo composto, adjetivo primitivo, adjetivo derivado e adjetivos pátrios. Importantíssimo, tá? Então vamos prestar atenção hoje na aula para nós sabermos então definir o que é o adjetivo simples, o que é o adjetivo composto, o que é o primitivo, o que é o derivado e quais são os adjetivos pátrios. Por quê? Simples, composto, primitivo e derivado é familiar. A gente tem aí os nossos substantivos nessa classificação. Mas adjetivos pátrios é uma coisinha nova, então vamos focar aí na aula para a gente conseguir pegar da melhor forma esses adjetivos pátrios, ok? Então vamos lá. Que seria, então, adjetivos simples. Então, os adjetivos simples são formados por um único elemento, né? Nessa composição da palavra, como por exemplo, amarelo, curta, longa, larga, bonita, cheirosa, gostoso, frio, quente, assim por diante. Deu alguns exemplos aí, falou alguns, né? Mas isso seriam, então, os nossos adjetivos simples. Aí eu formei algumas frases, né, com adjetivos simples. Então, vamos lá. Os alunos do 6º ano são muito espertos. Qual é o meu adjetivo nessa frase 1? E aí? Os alunos do 6º ano são muito espertos. Quem que é esperto? Os alunos. E aluno é o quê? Substantivo. E esperto está fazendo o quê com o substantivo? Modificando. Então, espertos está modificando e qualificando. Então, espertos é o meu adjetivo para alunos, beleza? E é um adjetivo simples porque se compõe de apenas uma única palavra. A aluna estava muito zangada hoje. Como a aluna estava? Qual era o estado dessa aluna? Zangado, triste, bravo? E aí? Quem? Aluna. Aluna é substantivo. O que está modificando? A aluna estava de qualquer jeito. Qual era o estado dessa aluna? Zangada. Então, zangada aqui me serve como substantivo simples. Uma palavra só, simples, né? Tal atitude é muito feia. Feia está me qualificando o quê? Atitude. E atitude é o quê ali? Tem função do quê? Tem função de substantivo, está nomeando alguma coisa. Então, feia é o meu adjetivo que modifica o meu substantivo e é um adjetivo simples. Ok? Tendo aí, então, os adjetivos simples em mente, vamos para os adjetivos compostos. Então, o adjetivo composto ele é formado por 2 ou mais elementos na composição da palavra, como cor-de-rosa, azul marinho, afro-brasileiro. Lembra que para substantivo ser composto, ele tem que ser composto por mais de uma palavra. Só que aqui no adjetivo ele não está sendo só uma palavra. Não é só, por exemplo, nome composto. Isabela Camila, Maria Rita, João Guilherme, Davi Jorge, usei o nome de vocês aí, hein? E o meu. A Bruno vai usar o todos, né? Porque tem muita gente aí com nome composto. Mas, enfim, a gente, no substantivo, é só 2 palavras, uma do lado da outra. E os adjetivos? Vocês conseguem perceber alguma diferença nesses exemplos que eu trouxe como adjetivos compostos? Cor-de-rosa, azul marinho, afro-brasileiro. Atente-se em não confundir adjetivo composto com locução adjetiva. O adjetivo composto é uma palavra composta por 2 ou mais elementos separados por hífen. A locução adjetiva é uma expressão que reúne uma preposição, o de ou o da, e um substantivo, que juntos têm a função de adjetivo. Então, reparem no que ele me define ali. Tem uma partezinha aí dessas frases que me tem que chamar mais atenção. O adjetivo composto é uma palavra composta de 2 ou mais elementos separados por hífen. Então, eu só vou ter adjetivo composto se essas 2
palavras elas forem de 2 ou mais elementos, ou de 2 ou mais palavras, e separadas por hífen. Não é separada por hífen? Não é adjetivo composto, tá? Então, vamos ficar atentos. Não é separado por hífen? Locução adjetiva, que é uma expressão que reúne duas palavras para falar de um adjetivo só. Só que aí tem uma explicaçãozinha também interessante. E quando a gente tem locução adjetiva, a gente tem a preposição de. Preposição a gente vai ver mais para frente. Mas vamos focar pelo menos nessa, para que a gente consiga lembrar, então, que quando eu tenho locução adjetiva, eu vou ter o de, o da, né? Então, se eu tenho de mãe, o de mãe é uma locução adjetiva, certo? Agora, se eu tenho pé de moleque, eu tenho um adjetivo composto, que está separado por hífen. Correto? Certo isso aí para vocês? Cor de rosa, azul marinho, afro-brasileiro. Adjetivo composto. De mãe, de casa, de mar, animais de mar, e assim por diante, são locuções adjetivas, pois não estão separadas por hífen. São duas palavras para falar de uma coisa só, não separadas por hífen. Adjetivo composto, duas palavras ou mais, separadas por hífen. E ambas os casos estão falando da mesma coisa. Não posso pegar aí aleatório, alguma coisa, separar ele por hífen, que ele não vai se tornar um adjetivo. Beleza? E aí vem, então, alguns exemplos que a Pro fez. Exemplos de frases com adjetivo composto. 1. Comprei uma blusa verde clara. O verde clara não é qualquer blusa. Uma blusa verde clara, mas o verde clara, separado por hífen. Então, não é uma locução adjetiva, é um adjetivo composto. Tá? Tem hífen, adjetivo composto. O hífen é esse risquinho aí que separa as duas palavras. Ok? 2. Os olhos daquela moça são castanho claro. O castanho claro está sendo separado por hífen e está modificando, qualificando a cor dos olhos da moça. E olhos, substantivo. Meu caderno é cor azul marinho. Eu tenho dois substantivos aí, cor e caderno. E o que está sendo modificado? Qual é a cor desse meu substantivo, desse meu caderno? Azul marinho, separado por hífen. Então, eu tenho adjetivo composto. Vamos supor, se eu não tivesse colocado com hífen, vamos falar aí, tá? Estaria errado, né? Porque azul marinho aí, ele tem que ser escrito com o hífen para estar na norma padrão, para estar escrito certo. Mas vamos supor que eu escrevi errado. Azul marinho sem o hífen. Meu caderno é cor azul marinho, sem o hífen. O que eu iria ter? Eu iria ter uma locução adjetiva. Por quê? Azul e marinho estariam qualificando e modificando o meu substantivo. Sem hífen, me daria uma locução adjetiva. Com hífen, me dá um adjetivo composto. Vamos ficar bastante atento, então, ao quê? Ao hífen. Duas palavras para falar de uma única coisa, qualificando ou modificando o substantivo, locução adjetiva. Duas palavras ou mais, separadas por hífen, me dando qualidade ou modificando o meu substantivo, adjetivo composto. Então, o adjetivo composto ele é mais difícil que o simples por esse motivo. Ele tem que estar separado por hífen. Não está separado por hífen, locução adjetiva, tá? Então, não vamos confundir locução adjetiva com o nosso adjetivo composto. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Beleza? Aí vem, então, os adjetivos primitivos. O que são adjetivos primitivos? Então, eles não são derivados de uma palavra da língua. É como o substantivo primitivo. Eles dão origem às palavras. Por exemplo, o dente, que dá o substantivo derivado dentista. Então, dente é o meu primitivo e dentista é o meu derivado. Assim vai funcionar também com os meus adjetivos. Por quê? Então, que a gente não fala primeiro dos derivados e depois dos primitivos. Me fizeram essa pergunta quando a gente estava falando dos substantivos. Porque a gente primeiro precisa falar do que vem primeiro, ó. Primitivos.
primeiros. E depois os derivados, né? E depois o próximo, né? Depois os secundários lá. Mas os primitivos, eles são primeiros. Então, a gente tem que falar primeiro dele para depois a gente falar dos derivados. Só que é legal que a gente percebe que a gente tem sempre essa ligação. Depois que a gente aprende que derivado é depois do primitivo, a gente sempre vai ter a ideia. Então, de que se eu tenho um substantivo, um adjetivo primitivo, eu sempre vou ter alguma coisa que se deriva dele. Porque ele é o início de alguma coisa. Ele é o primeiro de muitos. Entendem? Então, por isso que a gente primeiro fala do primitivo e depois do derivado, e a gente faz essa associação aí na nossa cabeça de que primeiro primitivo e depois derivado. Se eu tenho alguma coisa que vem do novo, vou ter uma segunda coisa ali que eu consiga extrair, tá? E aí eu coloquei aí. Veja os exemplos em destaque. Árvores altas, flores lindas, mundo novo, céu azul, casa velha. Percebam. Quando eu falava de primitivo, né, e derivado no substantivo, eu não falava coisas como essas, né? O adjetivo, ele dá uma mudada aí, então vamos prestar atenção aí. Árvores altas, flores lindas, mundo novo, céu azul, casa velha, são todos adjetivos primitivos. Por quê, Pro? Árvore não é adjetivo, árvore é substantivo. Flores não são adjetivos, são substantivos. Mundo não é adjetivo, é substantivo. Céu azul é substantivo, azul é adjetivo. Casa velha, casa é substantivo, velha é adjetivo, certo? Então, vamos pensar então em mais adjetivos primitivos. Banco. Aí, branco é uma cor, né? A gente usa a cor branca para qualificar ou modificar um substantivo. Por exemplo, o jaleco branco. Não é qualquer jaleco, é o jaleco branco, certo? E aí eles dão origem, eles me dão adjetivos derivados. Então, branco é o meu adjetivo primitivo, e aí dão origem a adjetivos derivados. Esbranquiçado, embranquecido, embranquecer, brancura e assim por diante, tá? Aí, alegre. Alegre é um substantivo primitivo. Por quê? Ele me dá o substantivo derivado alegria, alegramente, alegrar, alegoria e assim por diante. Novo é um substantivo, é um adjetivo primitivo. Por quê? Me traz novidade, novilho, inovar. Aí vem fiel, fidelidade, fidelizar, infiel, infidelidade. Peraí. Oh, meu Deus. Desculpa, eu dei pausa aí no vídeo porque estava muito barulho, mas vamos lá. Então, fiel me traz fidelidade, fidelizar, infiel, infidelidade. Aí o falso, falsificar, falsidade, falsete, falsear. E fácil, facilitar, facilmente e assim por diante. Ai, meu Deus, espera aí que a Pro vai compartilhar a tela de... Eu tinha esquecido, desculpa. Aí, esses então são os nossos adjetivos primitivos. Aí nós temos os derivados, que são aqueles que derivam de outras palavras da língua. Ou seja, derivam-se dos nossos adjetivos primitivos, né? E aí eu trouxe alguns exemplos, né? Menina medrosa, que é derivado do substantivo medo. Céu azulado, que é derivado do adjetivo azul. Percebam uma coisa aí, ó. Aqui, ó. É importante ressaltar que o mesmo adjetivo pode ter mais de uma classificação, como o adjetivo azul, que ao mesmo tempo é um adjetivo simples e primitivo. É a mesma coisa do substantivo. Às vezes a gente vai ter substantivos comuns e simples e assim por diante. Lembra que a gente sempre conversava sobre isso? Que o mesmo substantivo ele pode ter diversas formas, certo? E aí ele pode ter diversas classificações. E aí os meus adjetivos derivados, percebam ali, ó, que eu trouxe um exemplo. Menina medrosa. Medrosa
é um derivado de um substantivo, que quando eu trago ele para o meu adjetivo, ele tem uma classificação diferente. Por quê? Medo me traz a qualidade, me traz a modificação para medrosa. Eu sinto medo. Medo é o quê? É um substantivo abstrato. Então, substantivos abstratos, quando trazidos para os adjetivos derivados, para a classe dos adjetivos, eles se tornam adjetivos derivados. Aí eu trouxe alguns exemplos, tá? Então, de primitivo e derivado. Aí, de um lado tem os primitivos e do outro lado os derivados. Então, fica assim. Estrela, derivado de estelar. Abdômen, de abdominal. Face, de facial. Osso, de ósseo. Ouro, de áureo. Pai, paterno. Carnaval, carnavalesco. Amor, amado. Narrar, narrador. E assim por diante. A gente, então, fica claro aí, então, os adjetivos primitivos e derivados simples e compostos, ok? Aí a gente já entra em outro tipo de adjetivo. E é esse o que eu falei lá no começo da aula, que nos traz uma coisa nova, porque não existem substantivos pátrios, mas nos existem adjetivos pátrios. E aí os adjetivos que se referem a países, cidades, estados, continentes ou regiões chamam-se de adjetivos pátrios. Nos substantivos, nós só chamamos eles de adjetivos próprios. E aqui, substantivos próprios dão nome de países, estados, continentes e assim por diante. Mas os adjetivos que estão nos dando qualidade aos nossos substantivos próprios são os adjetivos pátrios. Aí eu trouxe alguns exemplos. Seda da China, ou seja, seda chinesa. O chinesa é um adjetivo pátrio do substantivo China, certo? Se eu perguntasse, China é um substantivo o quê? Vocês vão falar para mim que é um substantivo próprio, porque é o nome de um país, né? E aí, chinesa. Chinesa é um adjetivo pátrio. Por quê? Está me modificando o meu substantivo próprio. Governador do Espírito Santo. Governador Espírito Santense. Espírito Santense é como a gente chama a pessoa que nasceu lá no Espírito Santo. Como maringaense. Quem nasceu em Maringá, certo? Como brasileiro. Brasileiro é adjetivo pátrio, tá? Porque eu estou modificando o meu adjetivo, o meu substantivo. Aí, ou capixaba. Capixaba também é quem é do Espírito Santo, tá? Aqui é maringaense ou maringaense. Lá no Espírito Santo, ou é Espírito Santense ou é capixaba. Um dos dois, ok? Aí, festas de Belém. Festas belenenses. O belenense está modificando, então, o meu substantivo Belém, tá? Então, adjetivo pátrio. Universidade do Paraná. Universidade paranaense. Paranaense é um adjetivo pátrio, pois modifica o meu substantivo próprio Paraná, certo? Aí eu trouxe alguns exemplozinhos de adjetivos pátrios segundo as suas localidades, né? Era uma tabelinha que eu peguei na internet, mas ela era muito grande. Aí não ia dar para ver tudo. Aí eu só trouxe alguns exemplos, tá? Tá em ordem alfabética, tinha mais coisa lá. Mas eu trouxe esses aí pra gente dar uma olhada, tá? Aí o Acre, quem nasce no Acre é acriniano, tá? Afeganistão. Afegane ou afegão. Esse é o nosso adjetivo pátrio. Alagoas, alagoano. Amapá, amapaense. Angola, angolano. Aracaju, aracajuense ou aracajuano. Atenas, ateniense. Austrália, austríaco.
Vejam bem, não é australiano, é austríaco. A Belém, né, na Palestina, é belemita. E o Belém do Pará, que é aqui no Brasil, é belenense. A gente não pode confundir, existem vários, né? Isso é mais difícil da gente encontrar, mas existem vários, tá? Então, esses são os nossos adjetivos pátrios. Os adjetivos pátrios vão modificar substantivos próprios, tá? Quando a gente tiver, então, um substantivo próprio e a gente quer modificar, qualificar esse substantivo próprio, a gente vai usar, então, adjetivos pátrios, ok? Aí, turma, pessoal, não sei o que aconteceu, meu computador deu um pane ali, não gravou o final da nossa aula, não gravou eu me despedindo e passando a tarefa. Mas é a prova passar a tarefa por esse videozinho, tá? Então ficou pra casa lá a questão das qualificações da classificação do adjetivo. É o exercício 1 e 2, é da página 11, só esses 2 exercícios, tá? Pro fim de semana aí, pra vocês fazerem. E a gente corrige na próxima aula, ok? Um beijo, fiquem com Deus. Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério, pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor.